Portões fechados aqui na Expo Direto Cotrijal num dia de bastante movimento. Tivemos nada mais, nada menos do que 135 mil pessoas passando pelos portões aqui do Parque da Cotrijal. Nós tivemos pela manhã já cedo o balanço e as estimativas, segunda estimativa na verdade, da Emater da safra 2023-2024. Um acréscimo considerável e vamos nos destacando a soja aí, que pula de 12 milhões de toneladas para 22 milhões de toneladas, um acréscimo aí de mais de 70% de produção e de produtividade. Lembrando que, claro, na safra 22-23 nós tivemos aquela estiagem, a repetição da estiagem. Tivemos também hoje aqui a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito aplaudido, ganhou o carinho aqui dos produtores gaúchos, principalmente dessa região. Bolsonaro que continua gozando de um forte prestígio no agronegócio. Não se sabe qual será o seu futuro político, até porque depende dessa questão legal eleitoral, mas o fato é que Bolsonaro continua sendo ainda um candidato muito forte. O pessoal se apinou hoje aqui, se acotovelou para poder vê-lo, para poder abraçá-lo, para poder fazer um carinho a ele. E ele saiu daqui, sem dúvida nenhuma, bastante fortalecido. Nós também tivemos o Fórum da Soja, em que falou desta commodity sob diversos ângulos, principalmente o comercial. Tivemos o consultor André Pessoa, que falou aqui, e no final desse fórum eu entrevistei o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires. Ele faz um resumo desse fórum e dá a sua visão sobre a soja, produção e principalmente comercialização, momento do produtor, segundo o Paulo, que representa aí as cooperativas do estado. A entrevista. O tema que está pautando essa Expo Direto, se assim pode-se dizer, é aquele tema que vem nos incomodando nos últimos 5 anos, pelo menos: água, falta de água e irrigação. Sem dúvida, né, Alex? Nos conhecemos há tempo, né? A minha origem é lá na São Luís Gonzaga, né? Lá na São Borja, no Santiago, e ali a questão da irrigação é fundamental, né? Nós fizemos irrigação no passado, eu acabei de dizer isso para o secretário da Agricultura. Nós queremos levar ele lá e o Brito, né, para nós mostrar que a irrigação, além de ter a questão da segurança para o produtor, ela é uma verticalização da agricultura. Então eu estou muito feliz ontem, concordo contigo, na abertura da Expo Direto aqui, muitas autoridades falaram de irrigação, e isso é bom. O próprio governador anunciando consulta pública para ver se destrava esse tema aí, né? Mas a gente sabe que a gente tem resistências. Sabe, Alex, né, que a gente faz tempo que a gente batalha esse negócio do agro, né? E às vezes a gente diz, né, que nós nos comunicamos mal com a sociedade urbana. E eu acho que essa questão que está acontecendo com o governador Eduardo Leite, ela quebra um pouco essa regra, porque o Eduardo Leite é um político extremamente urbano, né? Ele tem uma origem urbana, ele tem uma vida urbana e ele está comprometido com as nossas causas. Então, tem algumas coisas que nós estamos acertando. Então, essa questão do Eduardo Leite, eu não tenho dúvida que ele é decisivo, né? Ele transita dentro dessa questão, principalmente da questão da legalidade, né? Que é por causa de uma vírgula ali, é uma coisa que não tem sentido, não é por causa de agredir o meio ambiente, não é nada. Então, eu acho que agora nós vamos avançar. É que nós estamos muito na mão dos técnicos, né? E aí a gente sabe que o peso que tem o gesto, a palavra de um governador é diferente, né? Sem dúvida, a liderança, né? O governador, ele é um indutor, né? Então, a presença do Caiado ontem, por exemplo, ela deu também uma luz, né, de certas coisas que o Estado tem o poder também de legislar ou pelo menos achar alternativa à legislação, né? Então, eu acho que tu tem toda a razão, acho que é um grande momento da irrigação aqui, nós não podemos deixar essa peteca cair. Grande momento que não é para os preços da soja, né, Paulo? Não foi também para quem plantou o trigo. E esse momento em que as commodities estão baixas ainda, com algum vislumbre, né, de recuperação de preço. Qual é a atmosfera, qual é o humor que se encontra nesse momento o produtor rural que vem aqui a Expo Direto? Alex, é uma coisa muito difícil, tá? Nós acabamos com o Fórum da Soja, hoje de manhã tivemos o Fórum da Soja, tivemos o André Pessoa, depois o Erasmo Batistella, o André Pessoa falando sobre safra e preços, né, de soja e milho. Baita consultor. Baita consultor, é um grande consultor, ele veio um monte de vezes, é a 34º Fórum da Soja, já veio uns quantos, e a gente não cansa dele, do contrário, cada vez que ele vem, ele renova essa questão. E ele nos deixou, de certa forma, preocupado. Mas nós temos que ter um pouco de atitude, nós não podemos só esperar, achar que vai subir ou achar que não vai subir. Eu acho que nós temos que começar
vamos dizer assim, a preparar. Nós vamos ter safra. A safra do Rio Grande do Sul é boa. Tem coisas... Talvez seja melhor do estado do país? Talvez seja melhor. Né? O produtor não gosta que a gente fale isso, mas é uma realidade. Temos problemas pontuais? Temos, mas nós temos uma safra boa a caminho. Claro que se houver uma desgraça aí para frente e nós não produzir, não vai ser porque nós falamos que ia ser boa a safra que isso aconteceu. Então nós temos uma perspectiva de uma safra boa, aliás, que já se iniciou em alguns lugares, né? Nós temos um potencial desses últimos 3, 4 anos, isso é importante, Alex, isso é muito importante. Nós temos um potencial produtivo na soja nesses últimos 3, 4 anos, nós não testamos. Nós evoluímos muito tecnologicamente, né? Nós evoluímos muito nessa questão de conservação do solo, temos que evoluir mais ainda, mas evoluímos. Então talvez agora nessa safra, isso aí venha a resposta em produtividade. Eu estou muito confiante na safra. Agora nós temos que entender que nós temos preços, né, que não são tão ruins assim, se tu pegar Chicago, se tu pegar histórico, mas nós estávamos acostumados lá, né, quem fuma o cachimbo sempre entorta a boca, né, nós estávamos acostumados com preços mais altos, então nós achamos ruim, mas se você olhar 11,5 em Chicago, né, e $12 praticamente, que é o que está se pagando aqui, né, nós não é uma $12, não, $12 Chicago é o que estava. E o preço que está se pagando aqui em dólares não é uma safra ruim, né? Então não é um preço ruim, ele é ruim em função dos custos de produção. Mas nós temos que começar a trabalhar isso, porque a pior coisa que vai acontecer, que pode acontecer, na minha opinião, Alex, é o produtor fazer esse protesto, não vender e o mercado começar a ficar numa zona de conforto. Né? Porque ele vai entender que existe uma grande safra, o produtor não está vendendo, então uma hora vem e pode vir até com preço mais barato. Paulinho, queria falar sobre milho e trigo também, que não foram anos muito bons, e assim como o milho agora que está sendo colhido também, não está encontrando também preços muito bons, né? Milho nós temos uns desafios, né? Milho é verdade, milho é um produto que baixou 50% o preço, né? Não é o caso da soja, a soja baixou um pouco, mas não tanto assim, porque nós já estávamos trabalhando, aquele 200 foi lá atrás, né? Não estava trabalhando com esses preços, mas baixou igual, também o preço perto do que estava era muito baixo. E o trigo também, o trigo baixou o preço, nós tivemos aquele início da guerra da Ucrânia ali, um negócio extraordinário, e hoje o cenário não é bom, porque nós temos uma Rússia aí com uma produção estratosférica e inundando o mercado de trigo, né? Então nós vamos ter o desafio do produtor, o produtor não vai deixar de plantar. O produtor planta. O milho é um pouquinho mais complicado. O milho nós tivemos uns problemas sérios, Alex, aí essa questão do enfesamento da cigarrinha, isso aí não é aplicação mal feita, não. Tem produtor de ponta, produtor de pivô, que fez todas as aplicações e teve problema. Então, essa questão da cigarrinha nós vamos ter que fazer igual aquilo que nós fizemos com outras culturas. Vai ter que ter uma rotação de cultura, vai ter que ter alguma coisa mais forte no sentido de zoneamento, né? Nós vamos ter que ter um cuidado, as empresas mesmo vão ter que eliminar material que é mais suscetível, né? Porque nós colhemos um pouco menos. Mas é uma cultura fundamental, está entrando muito bem lá, né? Pelo que eu sei tecnicamente para vocês. Então a pior coisa que tinha agora era não valer nada, porque daí realmente o produtor não planta. Amigo, sempre um prazer falar contigo, e o importante também é dizer o seguinte, Paulo, os preços não estão aquilo que a gente quer, eu estou falando da soja aqui, mas só que tem uma coisa, vamos colher. O brabo é tu ter preço bom e não colher. O pior dos mundos, né, é tu não colher, mesmo que sejam bons preços, que nós tivemos nos 2 últimos anos na coxilha, né? E o segundo pior que eu acho é tu colher e não ter liquidez, não tem para quem vender, Exato. que é uma coisa que nós enfrentamos, né, Alex, no trigo por muito tempo, né? Nós colhíamos e não conseguíamos comprar toda a safra do produtor. E a situação de hoje nós vamos ter colheita, nós vamos ter grãos, né? E os preços não são o que nós queremos, mas isso das 3 comparações é a melhor. Então vamos com essa comparação, vamos torcer para que tenhamos uma grande safra e vamos torcer sim para que o soja suba, para que volte, né? Todas as coisas são cíclicas e daqui a pouco tem uma janela subida aí. O mercado é muito dinâmico, ninguém pode dizer o que vai acontecer ou não vai acontecer. Agora é importante, viu, Alex? Eu aproveito que a tua audiência é muito grande, né? Eu aproveito para dizer o seguinte, ó, o produtor dê uma olhadinha na questão da relação de troca. Dá uma olhadinha na sua margem, que às vezes mesmo não tendo o preço que a gente quer, nós estamos conseguindo fazer margem. Então o produtor dá uma olhada nisso, principalmente esse ano que nós vamos ter produtividade e daqui a pouco faz a roda girar, que eu acho que esse é o importante. E tem uma gordurinha também. Exatamente. Infelizmente nós não estamos participando dessa gordurinha, né, como o resto do país. Nós tivemos 2 safras sem colheita. Infelizmente nós podíamos estar em outra situação. Mas a questão clima, infelizmente, nós mitigamos o risco, né?
com a irrigação. Mas nós não dominamos, então infelizmente nós vamos continuar tendo esse risco. E que bom também, Paulo, que pela primeira vez eu vejo a sociedade falando de irrigação. Vejo o governador, que a gente tocou aqui, mas as entidades preocupadas, e a gente não está num período de seca. Isso que eu acho que é uma das essências dessa Expo Direto, é isso. E desmistificando, né, Alex? Talvez tu não participou assim, como região, tu não participou tanto desse fenômeno, mas nós ali nas Missões, por exemplo, nós ficamos 3 anos sem chuva. Então não tinha rio, era lugar de pecuária que não tem irrigação nenhuma, às vezes lugar de campos, entendeu? E a sanga seca, né? Seca, simplesmente atorada. Então, quer dizer, essa falta de chuva no Rio Grande também nos impôs que nós estávamos usando mal a água dos nossos rios, dos nossos açudes. E não é isso, a natureza é assim. Agora, houveram essas chuvas, né? Aliás, em muitos lugares excessiva, né? E o que aconteceu? Os rios transbordaram, né? Tivemos enchente em vários lugares. Então, essa questão que a gente quer participar, a gente quer fazer barramento de rio, tudo dentro da recomendação técnica, da recomendação ambiental legal. Agora, pode ter certeza absoluta que a irrigação, vamos aproveitar esse momento, gostei da tua observação. Agora, que é a saída para a lavoura de coxilha, principalmente nessas regiões mais quentes e secas do estado, eu não tenho dúvida que é. Grande abraço, prazer falar contigo. Um abraço para vocês também, foi uma satisfação voltar a falar contigo. Conexão Rural na Expo Direto Cotrijal. Oferecimento Cotrijal, organizadora da Expo Direto, lugar de quem planta o futuro. BASF, o seu legado nasceu para continuar. OAB, em defesa da advocacia e da cidadania. E Farsul, para Farsul, produtor rural não tem tamanho.